Senhores, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos, vereadores, população que está conosco, os membros da Prefeitura, senhoras e senhores que nos assistem pela internet. Nós vamos iniciar a nossa jornada, tem 2 eventos nessa manhã de segunda-feira. O primeiro dos eventos é a audiência pública, que vai ser conduzida pelos membros da Secretaria de Finanças da Prefeitura, que trata da apresentação dos números fiscais do primeiro quadrimestre deste ano de 2018. Em seguida, nós teremos a audiência pública também dos gastos e ações em saúde pública, também no mesmo período, primeiro quadrimestre do ano de 2018. Então, são esses 2 eventos que nós temos aqui na Câmara Municipal de hoje. Trata-se de uma audiência pública, então, após as explanações, todo mundo pode interagir com os expositores. Nós estamos recebendo, nessa primeira parte do evento, a Lucilene, da Secretaria de Finanças, e o Adroaldo, que é o Tiquinho Curione, que é secretário de Finanças, que vai conduzir, então, a apresentação desses números. Tiquinho, muito obrigado pela presença. Pode, então, iniciar a apresentação. Bom dia aos senhores vereadores, ao Flávio, aos funcionários dessa casa e quem está nos assistindo. Hoje nós estaremos apresentando a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre. A avaliação das metas fiscais realizada em 28/5 de 2018. Obedecendo à legislação vigente ao dever cívico de prestar as contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento relatório da avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2018, demonstrado em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de Seguridade Social ao fim de cada quadrimestre. Os números são originários dos relatórios bimestrais e quadrimestrais publicados no Diário Oficial Eletrônico e no site do município de Itápolis. E para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados de forma simplificada para um melhor entendimento e acompanhamento dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. A apresentação dos resultados fiscais. O resultado primário, o principal indicador da solvência fiscal do setor público, tem por finalidade demonstrar a capacidade do município em honrar o pagamento de sua dívida utilizando suas receitas próprias. Nesse cálculo são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras, operação de crédito e alienação de bens, e do lado da despesa, a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortização. No período acumulado até abril de 2018, as receitas realizadas totalizaram 39.078.218,21 e as despesas liquidadas foram de 33.005.905,20, gerando o resultado primário de 6.072.313,01. Esse desempenho demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais até o primeiro quadrimestre. Resultado primário, receitas primárias, 39.078.218,21, menos despesas primárias, 33.005.905,20. Um resultado primário de 6.072.313,01. Comportamento da receita. A receita orçamentária total, que corresponde ao somatório das receitas correntes e de capital, e excluídas deduções para o Fundeb, foi prevista na Lei de Orçamento para o exercício de 2018 no montante de R$ 111.460.000. A receita efetivada no período do acumulado até abril de 2018 foi de R$ 39.000
281.343,25, tendo sido arrecadado, portanto, 35,24% da meta anual. Execução orçamentária das receitas. Receitas correntes prevista 111.460.000, realizada 38.964.97704, 34,96. Receita de impostos 17.471.000, realizada 6.573.925,42. Realizamos 37,63. Receita de contribuições 1.310.000, realizada 395.514,11. 30,19 da realizada. Receita patrimonial 987.500.000, realizada 140.478,15. 14,23%. Receita de serviços, 8.301.500, realizado 2.581.931,69, 31,10. Transferências correntes, 82.147.000, realizada 28.767.839,18, 35,02. Outras receitas correntes, 1.243.000, realizada 505.288,49, realizada 40,65. Receita de capitais 316.366.21,28. Receitas de capital: operação de crédito novo e alienação de bens 68.201,45. Transferência de capital 248.164,76. Total das receitas, 111.460.000, realizada 39.281.343,25. Realizamos 35,24. Comportamento da despesa. Considerando todas as fontes de recurso, a despesa total liquidada no período acumulado até abril de 2018 apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Esses valores acumulados, a correlação despesa total receita foi de 29,73, demonstrando um superávit orçamentário quando a soma das receitas orçamentárias é maior que as despesas orçamentárias liquidadas, de 6.147.946,13. A meta estabelecida para assegurar o equilíbrio fiscal consiste em obter a relação despesa pública e receita pública na proporção menor ou igual a 100%. O resultado obtido permite confirmar o cumprimento da meta. Execução orçamentária da despesa. Despesas correntes liquidadas 32.686.200,74, 98,65. Pessoal em cargos 17.836.757,03, 53,83. Outras despesas correntes 14.849.443,71, 44,92. Despesas de capital 447.196,38, 1,35. Investimentos 331.586,49, 1,02. Amortização da dívida 108.609,89, 0,33. Despesa total 33.133.397,12, 100%. Quadro resumo superávit ou déficit orçamentário, realizado até abril de 2018. Receita, total das receitas, 39.281.343,25. Total das despesas, 133.397,12. Superávit orçamentário, 6.147.946,13.
Despesa de pessoal e limites da LRF. A despesa de pessoal total, calculada conforme metodologia adotada pelo Tribunal de Contas do Estado, considerando o Poder Executivo, item mais significativo no conjunto das despesas fiscais, em relação à receita corrente líquida dos 12 últimos meses, maio de 17 a abril de 18, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, está abaixo do limite prudencial de 51,30, apresentando o limite de cumprimento de 44,74 para o Poder Executivo. Receita corrente líquida. Evolução da receita realizada nos últimos 12 meses. Receitas correntes, 123.954.153,62, menos as deduções de 11.283.103,48. Receita corrente líquida, 112.669.050,14. Despesa de pessoal e limites da LRF. Despesas totais com pessoal, 50.405.368,08, 44,74. Limite máximo, artigo 20, LRF, 60.841.287,08, 54%. Limite prudencial, 95%. Parágrafo único, artigo 22 da LRF, 57.799.22272, 51,30. Esse puxa os últimos 12 meses. Receitas arrecadadas, base de cálculo. Receita, base de cálculo. Ensino. 30.853.750,27. Adicionais, 2.103.286,97. Receitas do Fundeb, 4.028.606,69. Aplicação financeira do Fundeb, 5.585,05. Despesas do ensino, despesa empenhada, 9.707.789,89, que dá um valor de 31,49. Essa é a despesa empenhada. Saldo de contribuição do Fundeb, 723.995,07. Contribuição do repasse. Fundeb, 4.034.191,74, 100%. O ensino aqui, só voltando, o ensino aqui não é a liquidada, é só a empenhada durante o exercício. Comentário final. Os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para 2018 para o resultado primeiro foi correspondida. As despesas com o pessoal, os gastos com a educação e a dívida consolidada estão dentro das normas legais. Fica demonstrado assim o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Itápolis, 28 de maio de 2018. Prefeitura Municipal de Itápolis, Edmir Antônio Gonçalves, Prefeito Municipal, Adroaldo Curione, Secretário Municipal de Finanças. Gente, tem um item que é bastante importante nessa questão das metas fiscais relacionadas ao Poder Legislativo, que nós observamos aí os 12 meses, os gastos com pessoal, mas eles se referem exclusivamente ao Poder Executivo. Então, na Câmara Municipal, nós já acabamos de publicar o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2018 e nós temos 1,59 em gastos com pessoal da Receita Corrente. Então, isso está muito abaixo do limite prudencial, que é de 5,4, e, evidentemente, muito abaixo do teto de 6%. Então, nós temos 1,59.
Só para acrescentar nesses números aí, porque o que foi apresentado foi do Poder Executivo. Então, no Legislativo, nós estamos aí bastante tranquilidade com relação às metas no que se trata de despesas com pessoal. E esses números incluem subsídios dos vereadores, não somente as despesas com o pessoal ativo da Câmara Municipal. Ok? Então é isto. Bom, já que eu comecei com a palavra, esses números, estava até conversando com o Tiquinho e com a Lucilene antes. Se puder voltar, Lucilene, naquele quadro detalhando, que detalha as receitas, dá para ver que é um primeiro quadrimestre muito bom, muito otimista, né? Os números são muito bons, né, Tiquinho? E a gente espera, mais para trás um pouquinho, isto, mais um pouquinho, mais este. Então, é um primeiro quadrimestre muito bom. Só no cumprimento total das receitas, nós tivemos 35,24% daquilo que foi estimado. Então, se nós multiplicarmos por 4, dá para imaginar, se mantivermos o ritmo, a chegar a 120%, 130%. É óbvio que isso não vai acontecer, porque o primeiro quadrimestre ele é muito bom em arrecadação. Vejam ali, receitas de impostos, 37,63% do previsto, não é? Por 3, é verdade, quadrimestre é. Então, de qualquer maneira, já passa do 100%, né? Então, multiplicando aí por 3, que seria o correto, já passa. Mas é porque nós temos aí, claro, a arrecadação de IPTU, né? Mas o que chamou a atenção, Tiquinho, você pode até responder, essas transferências correntes, que elas estão muito boas, 35,02. Isso se refere às transferências obrigatórias ou às voluntárias? A soma das duas, de onde é que vem? Porque se forem as voluntárias, são aquelas emendas parlamentares. Ou se as obrigatórias é que tivemos um aumento aí de FPM, o que é que houve aí? Não, na verdade, as transferências correntes são aquelas obrigatórias. As voluntárias, nós recebemos acho que 50 mil só para custeio, que foi para compra de medicamento. Então, estaria nesse valor de 28 milhões aí. Mas, praticamente, são as transferências mesmo obrigatórias, que é o FPM, ICMS. Mas o que ressalta nesse primeiro quadrimestre é a entrada do IPVA. Então, o PVA, praticamente, ele vem, a maior parcela, acho que no mês de janeiro, arrecadou acho que mais de 3 milhões, na parcela única, né? E depois tem o parcelamento que acaba entrando quase que total do IPVA no primeiro quadrimestre. Então, isso dá uma elevada realmente na receita corrente nesses primeiros 4 meses, né? Aí, do segundo quadrimestre em diante, praticamente entra alguns resíduos de IPVA, e aí o que vai falar mesmo é a arrecadação do ICMS e do FPM. Aí que nós vamos ter um termômetro mesmo para essas transferências. O primeiro quadrimestre, só queria chamar a atenção que, por exemplo, o IPTU, nós arrecadamos 50% já. Então, ele está aqui. Essa arrecadação de 50% e mais o PVA que fez subir essas receitas. Acontece que, como eu já falei em outras oportunidades, o primeiro semestre vai bem. O segundo semestre, a Prefeitura vai sobreviver só com as transferências constitucionais. Certo? Esse IPTU, nós temos que deixar ele reservado para o segundo semestre. Senão, nós não só com as transferências, a gente não suporta a carga de despesa. E por isso que o primeiro quadrimestre ele é excelente, tem o IPVA e tem o IPTU. Por isso que nós temos que poupar para suportar o segundo semestre. Bom, nós temos aqui os vereadores da Comissão de Finanças, que provavelmente vão querer fazer algum apontamento nesses números aí. Então, o vereador professor Antônio, o vereador Ricardo e o vereador Tonicão são os 3 vereadores que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara. Eu vou dar uma negócio. Não, pode ir. Bom dia, senhor secretário, bom dia a todos aqui presentes, bom dia quem nos
assiste via ondas na internet, funcionários da casa. Então, nesses 4 primeiros meses, sobraram quase 7 milhões. Sobrou isso, do orçamentário, 6 milhões e pouco que está no outro quadro, é isso mesmo. Aí o senhor guarda isso daí para ir usando nos meses que arrecada menos. Exatamente, é isso aí. Porque o IPTU, nós arrecadamos metade já, 2 milhões e meio, em torno de 2 milhões e meio. E eu tenho que reservá-lo para o segundo semestre. Quanto que veio de IPTU e PVA? Se não me fala a memória, deve ser em torno dos 5 a 6 milhões que deu aí o orçamentário. O IPVA em 3 milhões, o IPTU eu tenho 2 milhões e 600, que eu fiz os cálculos, e acho que mais 3 milhões, Dá exatamente em torno dos 6 milhões que deu o superávit orçamentário. O senhor se recorda quanto que deu o IPTU esse ano, até agora, e o ano passado inteiro? Quanto arrecadou? O ano passado nós arrecadamos 5 milhões. E pela previsão, esse ano vamos arrecadar os 5 milhões. Então quer dizer que o desconto não impactou? Não, agora nós arrecadamos 50% à vista. Agora ficou parcelado. Aí eu preciso ver como vai a arrecadação, se vai empatar ou se vai influir o desconto que foi dado. Certo, Fábio? Mas só 50% pagou à vista, não foi? Não teve mais? Não, 50%. 2 milhões e 600, 2 milhões e 500. Não, peraí. Arrecadou... O ano passado arrecadou quanto? IPTU, no geral? Isso. Em torno de 5 milhões. E esse ano arrecadou quanto até agora? 2 milhões e 600. O resto está parcelado. Teve um pessoal que pagou a primeira e vai pagar as outras 7. Quando esse pessoal que parcela dívidas, por exemplo, se a dívida de multa, a dívida de IPTU, ela vai no caixa separado ou ela vai em caixas diversos? Por exemplo, eu for lá, parcelo uma dívida minha de IPTU. Eu pago. O Tunicão parcela uma dívida lá de multa. Elas vão no mesmo caixa, ou conta como entrada de IPTU, ou conta como entrada de... Não, ela é separada. Assim, como receita, ela entra cada um na sua classificação. Então, que é multa, se é multa de IPTU vai ser classificado como tal, se for ISS, TCF, enfim. A classificação da receita é cada uma sua. Agora, a conta, o caixa, nós temos a Caixa Federal, é uma conta única que recebe todos os impostos municipais. Então, quando é emitido o boleto, aquela guia de arrecadação, é uma conta que entra na Caixa Federal e ela recebe todos os tributos, com exceção do Simples Nacional, que entra no Banco do Brasil, o restante entra todo nessa conta da Caixa Federal. Então, classificação por receita. Então, a classificação de receita me permite evidenciar realmente o que foi multa de IPTU, o que foi multa de ISS. Dá para evidenciar. Agora, na conta bancária, é uma conta única que entra todos esses tributos, seja a multa ou seja o tributo do ano mesmo. Nós vimos aí que há até uma gordura considerável e tem uma folga entre o limite prudencial e o limite que está gastando com funcionalismo público na prefeitura, de 44%. Hoje, aproveitando que a secretária de saúde está aí, se ela mandasse, eu preciso de 10 médicos, tendo em vista o orçamento que nós estamos vendo aí, que está, vamos dizer, entre aspas, aí, com uma gordura aí de 8 milhões. E o limite prudencial, faltam 8 pontos para ser alcançados.
se chegasse no setor de finanças um projeto para a contratação de 10 médicos, receberia o parecer favorável ou o parecer contrário? Hoje ele receberia o parecer favorável, que o impacto, nós temos que fazer o impacto, né? O impacto hoje daria para você contratar. Só que tem só para esclarecer, como a receita do primeiro quadrimestre foi alta, diminui a despesa com o pessoal. À medida que nós arrecadarmos menos, esse limite de 44 sobe. Então nós temos que ter um pouco de cuidado. Hoje para responder a tua pergunta, se eu fizer impacto, eu estou com essa sobra. Alô. Tico, bom dia. Lucilene, bom dia a todos. O Tico, em princípio, é só uma questãozinha, só para depois eu quero me situar um pouco melhor. Essa questão desse comportamento inicial, qual é a relação disso com emendas parlamentares, emendas impositivas? O que é que tem e execuções de IPTU, que estão em ações ajuizadas? Qual é a relação que nós temos hoje, esses primeiros 4 meses, com relação a essa questão? Se é que tem alguma relação, se isso que eu perguntei está fora disso aí. As emendas impositivas, isso. Elas entram, o que foi executado já está naquela receita, ou liquidada, ou ela está empenhada. Tá. Por exemplo, citando a sua e do vereador Ricardo e do Tunicão, que umas já estão pagas e umas já estão empenhadas, naquele total empenhado. Certo, as emendas parlamentares, essas dos deputados, isso não... Não, ela vai entrar certo. Aqui, ó, o que chegou está aqui do 338 mil. Tá. E aquelas ações que estão hoje no Ministério Público, em juízo, tipo IPTU? O ano passado, as ações de dívida ativa estavam paradas desde o exercício, se eu não me engano, 2014, né? 14 ou 15 que não ajuizava ações. Certo. O ano passado nós ajuizamos todas as ações. Esse ano, a seção de tributação deve emitir essa semana, pedindo para 2017, pedindo para quem não pagou, que está em dívida ativa, que tem um prazo, eu dei um prazo até julho, para que quite essas dúvidas. Depois de julho, elas serão remetidas para a cobrança judicial. Tá certo, tá bom. Com relação ao funcionalismo público, esse ano falou na rádio, o prefeito falou que ia cortar, ou cortou as horas extras dos lixeiros de algumas categorias, porque disse que teve apontamento do Tribunal de Contas. Onde isso aí reflete aqui, nos números? É despesa com o pessoal. A hora ela é empenhada junto com a folha de pagamento. Tem um percentual dessa hora extra? Qual que é o percentual de hora extra que a prefeitura está pagando? Olha, o último mês que nós pagamos, nós vamos pagar esse mês, nós vamos estar pagando no mês de maio. Deu 150 mil de hora extra, com os reflexos, né? Esse mês, eles estão fechando a folha hoje, eu não sei qual foi o valor. Outra coisa, aí agora como que estão pagando? Mesmo assim estão pagando hora extra os lixeiros para continuar o serviço? Nós vamos analisar, eles vão me passar hoje para ver, mas me parece que continuou normalmente, não houve nenhum corte. Acho que uns 15, me parece, hein? Me parece.
acho que há uns 15 dias foi publicado um decreto que até foi revertido, num valor, acho que, salvo engano, quase 500 mil, que foi para o SAI. Ou que teria que fazer uma lei da prefeitura para passar para a Câmara para mandar para o SAI. Aquele dinheiro vem da onde, senhor? Você recorda? Pelo que eu vi e que me falaram, é pelo FEIDRO. É um dinheiro que vem direto para o SAI do FEIDRO. Que o projeto está aqui para ser votado. Agora vamos uma pergunta que envolve o orçamento, mas não isso aqui tão direto. Teve um ano que houve muitos gastos. Aumentou-se o gasto com borracharia. E a Luciene era a secretária à época. Ela pediu para que se abrisse uma sindicância sobre isso. Esse ano, nós temos notícia que o prefeito da cidade já foi 5 vezes para os Estados Unidos, sendo a última, ficou lá quase 10 dias. Quero saber se a Secretaria de Finanças abriu algum procedimento para investigar, porque nenhuma dessas vezes ele pediu para descontar o salário dele. Que aquele ano, quando a Luciene soube do gasto excessivo ali com borracharia, ela pediu a abertura de uma sindicância. Esse ano os senhores ficam do lado ali, principalmente o Tiquinho fica do lado do senhor prefeito e sabe que ele foi 5 vezes para os Estados Unidos, sendo que a última ficou lá quase 10 dias, e pelo portal da transparência não se descontou R$1 do salário dele. Queria saber se os senhores adotaram alguma providência, porque aí também não mostra desconto de faltas dos servidores públicos. Os descontos e faltas, isso aí é feito pela Secretaria de Administração, pelo RH. Então, quando vem um valor X para ser transferido para pagamento do funcionário. Mas eu tenho quase certeza que não houve desconto. E essa última é a folha que nós vamos pagar agora, essa última viagem. Eu não posso te responder agora. É o RH que faz esses descontos. Tiquinho, só mais um assunto que você tem falado bastante na mídia, inclusive, que são os passivos de natureza trabalhista, os requisitórios de pequeno valor, ou os precatórios que estão lá na lista do Tribunal de Justiça, que a Prefeitura tem despendido muitos valores com relação a essa despesa. Onde é que ela se encaixa ali naquele teu quadro? E se as metas fiscais correm risco, algum risco de não serem cumpridas com relação a esses precatórios, já que nós tivemos uma suplementação recente que a Prefeitura já se valeu de uma parte da reserva de contingência para ter disponibilidade orçamentária para esses precatórios, e há inclusive um precatório muito grande na casa de 7 milhões. Sem dúvida, essa é uma preocupação para que a gente atenda à lei. Por exemplo, o orçamento vigente para 2018 tinha sido aprovado, e agora em janeiro, até nessa data, nós recebemos 2 precatórios. Um na ordem de 550 mil e um de 700 mil, que não estava orçado. Então, esse é um comprometimento muito alto. E mais, aqueles pequenos valores chegou quase a cifra de 500 mil. De janeiro a 30 de abril, nós pagamos 2.400.000 em precatórios. E muitos não orçados. Isso é uma preocupação muito alta da Secretaria de Finanças para conter esses gastos. Extra, né? Extra orçamento. Quem pagou a banda que tocou no Carnaval? A Prefeitura não empenhou nada da banda do Carnaval. No evento da EJ, que teve ali do Aeroclube dos 77 anos, salvo engano, quanto que a Prefeitura gastou lá naquele evento? Esse último,
Eu não, assim de memória, não lembro. Eu preciso levantar, o vereador, eu não lembro. Outra coisa, na festa do peão, foi dado isenção para o Clube do Rodeio, ou para aquela empresa que veio. Ao meu ver, isso aí foi feito errado, pois que lá é uma empresa que veio e fez o show. O contrato, o alvará foi dado por uma empresa, não foi dado para o Clube de Rodeio. Aquela empresa não é filantrópica. E o rodeio também, cada camarote, eu fui patrocinador, eu dei R$5.000 e cada patrocinador tinha uns 10, deu R$5.000. Só aí são R$5.000. Aí eles deram uma esmola lá para Santa Casa de 6.000. Não sei se alcançou o critério do decreto ou se maquiaram o número, porque está alguma coisa errada. Por isso que as nossas contas, eu pago imposto certinho, Flávio Moraes, Tonicão aqui, nós pagamos. Agora, chega uma empresa para lucrar nas costas dos outros na cidade, a pretexto de ajudar alguma coisa, e foi feito, passou-se aquela Mara lá, Produções e Eventos, ou Sara, aonde que aquilo lá é filantrópico? Queria saber aonde está a filantropia daquilo lá. Tem um processo, né, onde tem vários despachos, e eu, por exemplo, eu só despachei o processo para a tributação emitir o alvará. Aí acho que o jurídico falou, e tem mais, o processo, acho que nós já até fornecemos uma cópia para você. É isso que eu estou questionando, porque o jurídico, quem deu parecer foi o Elber. O Elber deu parecer. Aí, nós sabemos os números que foram arrecadados ali, na festa do peão. Só de camarote, um monte, e de patrocínio. E eles foram lá ao Clube do Rodeio, largaram uma sujeira lá na Faíta, até sexta-feira. Passaram 6.000 e poucos reais para Santa Casa, eu não sei qual que é, por que foi filantrópico aquilo lá? Por quê? Isso aí não devia deixar passar na mão no Elber. Aí estava lá, os caras da prefeitura ganharam 2 camarotes. Isso aí é corrupção, Tiquinho. Ao ver, isso que eu fico indignado. O dia de denunciar o Luan e o Jonas, ela denunciou. Agora, para levantar esses assuntos, não levanta. Deixa roubar na cara dura aí a população. É isso que nós precisamos moralizar. Estava lá no camarote o vice-prefeito e companhia limitada com 2 camarotes. Um eu sei que era do Fausto Pinato e 2 deram, 3 camarotes. O Fausto Pinato não tem nada a ver com isso, é um moço aí que o deputado está ajudando a cidade, que eu estou vendo aí um monte de coisa dele, uma pessoa que eu estou mudando meus conceitos sobre ele, mas nós estamos vendo isso. Nós queremos a transparência. Como que se chega à conclusão que a Mara Produções e Eventos Sara Produções e Eventos é uma instituição filantrópica? É isso que eu quero saber. Deixa o Elber assinar o parecer. Com todos, e eles ganharam 2 camarotes. Olha lá, a assinatura dos funcionários seu no alvará. Meu forneceram o alvará, de acordo com o processo, né? De acordo com a sequência, o funcionário meu da tributação forneceu o alvará. Em relação à filantropia, eu, quando eu era um pouquinho mais tonto, toquei esse negócio aí a vida toda quase, ou como presidente ou como um dos diretores ali. E o clube tem no seu estatuto, se não mudaram, um item da filantropia. E o clube sempre realizava a filantropia como, por exemplo, vou citar, alguns ar-condicionados foram doados para Santa Casa, toda quinta-feira era portão aberto, tá? Então, o clube, não estou defendendo o clube, não, nem atacando a ninguém, ele tem a sua filantropia, se não mexer no estatuto. Agora, em outro sentido, eu não sei o que dizer para vocês, não. Esse ano,
A filantropia consistiu naquele montaria do bem, lá, rodeio do bem, que eles pegam um peão aposentado, põe num boi manco lá, daí eles ficam gritando, vamos ajudar, isso aqui vai para Santa Casa. Não deram, nenhum dia foi de graça. O estacionamento custava R$30, tinha um monte de franelinha, roubaram o carro, bateram em gente lá dentro, largaram uma porquice no chão e nenhum dia foi de graça. O estacionamento era caro, a bebida, todo mundo reclamando do preço. E é isso que me deixa causa estranheza, porque do Elber que deu o parecer para deixar, e se é isso, é considerado filantropia, porque daí é muito mais fácil eu pegar uma miséria de um evento que eu fizer, dou para algum lugar, eles arrecadaram ali no mínimo, no geral, uns 300 mil, e deram 6 para Santa Casa. Então é difícil a gente concordar com esse tipo de coisa. Depois a culpa cai no lixeiro, cai na professora, cai no vereador. Então é esse alerta que a gente deixa. Mais algum questionamento? Alguém quer se manifestar? Bom, então é isso. Nós encerramos esta primeira audiência que trata das metas fiscais e já vamos, pelo adiantado da hora, começar. Tem mais algum questionamento, Tiquinho, para finalizar? Lucilene? Alô? Não, só queria agradecer a presença dos vereadores e que a gente está à disposição para qualquer dúvida aqui ou na prefeitura. E muito obrigado a todos. Bom, então nós pudemos ver e analisar os números fiscais do primeiro quadrimestre e vocês podem observar que os números da saúde, eles não estão presentes nessa audiência porque eles obrigatoriamente são esmiuçados de maneira apartada, de maneira particular. Mas eles também fazem parte desse primeiro período, que é o primeiro quadrimestre de 2018. E nós estamos com o Marçal e com a Fernanda, que respondem pela Secretaria de Saúde e que, a partir de agora, vão então apresentar os números relacionados aos gastos e às ações de saúde pública neste primeiro quadrimestre, que de alguma maneira também se integram nesses dados fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Ok? Nem domingo. Bom dia a todos, bom dia aos vereadores aqui presentes. Hoje nós vamos estar explicando sobre a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2018, de janeiro a abril. Nós vamos dar início em relação às viagens que são designadas, né? Como já foi falado em outras vezes, né? Que são Araraquara, Taquaritinga, Ribeirão, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, tá? Então, em janeiro, nós tivemos uma quantidade de 556 viagens, pacientes 2.168, acompanhantes 1.129, totalizando 3.297. Em fevereiro foram 507 viagens, 1.969 pacientes, 991 acompanhantes, totalizando 2.960. Em março, 588 viagens, 2.525 pacientes, 1.212 acompanhantes, 3.737 no total. Em abril, 539 viagens, 2.127 pacientes,
1.011 acompanhantes e totalizando 3.238. Então, no total, de janeiro a abril, foram 2.190 viagens, 8.789 pacientes e acompanhantes 4.443, totalizando 3.232. Os acompanhantes, nós damos tanto prioridades para quem é menor e para quem é maior, de acordo com os estatutos, focalizando que quando tem algum procedimento que necessite de acompanhante, aí sim o paciente tem direito do acompanhante. Em relação aos atendimentos realizados na rede pública, a visita domiciliar de profissional de nível médio foram 395, a avaliação antropométrica, que é peso, estatura, 9.165, a coleta de Papa Nicolau, 351, exames de pezinho, 43. A hora que nós formos apresentar em relação a cesáreas e parto normal, vai ter uma diferença. Essa diferença é porque alguns pacientes, algumas gestantes eram de outras cidades. Então, os exames são realizados na cidade de origem da puérpera. Eletrocardiograma, 299. O eletroencefalograma, no momento está sendo 0, porque nós tivemos o problema do furto no início do ano. Colocamos alguns aparelhos lá, mas como é um instrumento específico, não é todos os computadores que estão lendo o sistema. Então, nós estamos com um problema em relação a este exame. A glicemia capilar, 2.269. Consultas de enfermagem, são aquelas consultas realizadas nas unidades pelas enfermeiras, 1.601. O atendimento de cirurgião dentista, clínico geral, 3.280, sendo que hoje os nossos dentistas estão em cada unidade de saúde. Hoje, no CEL, nós só temos as especialidades. Consulta com o fono, 220. Consulta com nutricionista, 527. Psicólogo clínico, 1.309, a psicopedagogo, 148, e o médico do trabalhador, que faz o atendimento com os nossos funcionários da rede. Consulta de médico clínico, 3.540, com ginecologista e obstetra, 2.507, pediatra, 2.791, consulta médica em atenção especializada, 7.113, pré-natal, 419, consulta puerperal, que é pós o nascimento, 21, atendimento do SAMU, 190, e o transporte realizado pelo SAMU são as transferências, 13. O atendimento no CAPS, individual ou em grupo, 220. A administração de medicamento, 1.364. A aferição da pressão arterial, 6.305. Inalação, 72. Retiradas de pontos, 228. Atendimento fisioterapêutico, 1.388. E a instalação de prótese dentária, 41. E curativo, 2.092. As cirurgias eletivas, SUS, que são realizadas na Santa Casa, no período de janeiro a abril. Cirurgia geral, 49, tá? A ortopédica, 45. Ginecologista, 6. Vascular, 14. Otorrino, 15. Cesáreas, 86. E aí tivemos aí um avanço de 6 partos normais. Sendo, gente, que o SUS preconiza o parto normal, tá? Mas, infelizmente, os nossos partos normais são bem diminuídos em relação ao que é preconizado pelo SUS. Os agendamentos realizados de janeiro a abril de 2018 em outros municípios, tá?
Então, em Américo Brasiliense, no AME, consultas e exames, 1.068, sendo que para essa cidade, gente, são encaminhados as especialidades que nós não temos nos nossos municípios, que entra principalmente a alta complexidade. Taquaritinga, no AME, 1.325, Araraquara, 333, sendo que Araraquara é a nossa referência para neurocirurgia. Tá? Catanduva, ressonância. O ano passado nós tivemos aí uma quantidade de 5 ressonâncias no ano. Neste momento, não foi liberado nenhuma ressonância para nós em Catanduva. Em uma das reuniões da DRS, o que eles estão focando para nós? As ressonâncias estão sendo designadas principalmente para os pacientes de oncologia. Tá? Então, eles estão segurando para serviços internos deles. Sendo que quando o nosso paciente, né, que faz tratamento em algum serviço oncológico que precisa, automaticamente já é feito dentro do próprio serviço. Ibitinga é cirurgia de ortopedia, que é alta complexidade, que nós temos uma pactuação com eles, onde no ano eles têm que realizar os procedimentos para nós. Então já foram realizados 38. Itápolis, mamografia e ultrassom, 1.006. Em Jaú, tem consulta, cintilografia e litotripsia, 39. Matão está focalizado para exames cardiológicos, 252. Como eu já falei na outra reunião, volto a falar, está tendo muita falta dos nossos pacientes. Eles estão agendando, retirando as guias e não estão comparecendo. Itápolis, na nossa região, é o que mais tem faltosos. Tá? Então, é um eco, é uma esteira, é um holter. Tá? As meninas da secretaria trabalham em relação para pegar os bolsões que nós chamamos e chega no dia, tem essa falta. Ribeirão Preto é no HC principalmente, 220. Itaquaritinga oftalmo, que é no Hospital de Olhos, 270, totalizando 4.551 atendimentos. Dengue, aparentemente ainda continua-se calmo, tá? Só para um ponto, hoje entrou um caso positivo, tá? Ele estava aparentemente, né? Nós não estávamos tendo nenhum caso. Em abril foi o último, né? Não teve nenhum caso, abril, e agora maio. Hoje já o pessoal do Vetores nos informou que entrou um caso positivo. Já foi solicitado juntamente a SUSEM, para nós estarmos indo para Barretos amanhã para estar buscando o veneno, para estar realizando o bloqueio na região onde foi encontrado esse caso positivo. Então, em janeiro de 2018, nós tivemos um caso, em fevereiro não tivemos casos, em março um caso e abril nenhum caso. Então, de janeiro a abril, totalizamos 2 casos de dengue confirmado. A farmácia municipal, tá? Ela disponibilizou 970.431 itens, que foram entregues à população e atendeu em média 215 pessoas por dia. Foram fornecidos de janeiro a abril de 2018, 349 itens. Então, esses 349 itens é o que nós temos na nossa farmácia. Entre eles, são medicamentos, os medicamentos de ordem judicial. Quando nós colocamos medicamentos, são medicamentos que a prefeitura, né, compra o material e juntamente os medicamentos que é fornecido pela DRS, pelo Estado. As fraldas, frascos e equipos para alimentação enteral, seringas, sondas, bolsas para colostomia e urostomia, dietas e fórmulas infantis. E sendo que Itapinas também nós temos uma farmácia satélite. Na vigilância sanitária, no período de 1 de janeiro a 30 de abril, foram realizadas 231 atividades externas, que são as inspeções e as coletas de amostras de águas. Essa coleta de amostras de água é encaminhado para Ribeirão Preto para análise.
454 atividades internas, que são os protocolos, os cadastros iniciais, renovação de licença de funcionamento, alteração de dados cadastrais, cancelamentos e acompanhamento da qualidade de água para o consumo. Só informando que a vigilância sanitária mudou de endereço. Ela está hoje atendendo aonde era o antigo Mercadão. O Centro de Castração de Animais. Foram realizadas 251 castrações entre gatos e cachorro. Aí nós colocamos um informativo sobre as receitas e as despesas, mas nada melhor do que já foi explicado pela Lucilene e pelo Tiquinho. E aí tem o resumo dos gastos com a saúde. Então, foram os impostos, uma aplicação de 15%, totalizando R$ 6.954.490,48. Tá? E teve um aumento de 7,67% já a mais no nosso percentual. Então, já foi aumentado para R$ 2.367.334,19. Tá? Então, o percentual mínimo fixado é de 15%, mas a saúde ela sempre tem um aumento aí no percentual. E a total de despesas aplicadas no primeiro quadrimestre foram de R$ 6.995.490,48. Lembrando também que os valores aplicados no último quadrimestre do ano passado, a gente chegou a 10,4. Esse ano a gente teve uma diminuição. Então, quer dizer, esse recurso foi um pouco diminuído para 7,67. Então, o gasto foi maior no final do ano. E esse ano a gente já teve um gasto um pouco melhor. Então, essa alíquota que chegou de saúde de 22,67%. Então, a gente conseguiu melhorar quanto a isso. Ok? E lembrando também da parte de vigilância sanitária, a gente recebeu também esse primeiro quadrimestre uma inspeção do pessoal da sanitária de Ribeirão Preto. Fizeram uma visita noturna, naquela região do Jardim Redenção, próximo do posto do Triângulo. Fizeram várias inspeções e ocorreu tudo bem, não tivemos notificações dos nossos estabelecimentos. No momento, é isso. Obrigada. Bom, alguém tem algum questionamento com relação a esses números apresentados? Vereadores, pessoas presentes? Claro. Bom, meu pronunciamento é muito rápido aqui. Fernando, obrigado. Marçal, obrigado. E a gente sempre reconhece a estrutura toda dessa Secretaria da Saúde. E a gente sabe que a demanda sempre é maior do que a oferta. Isso a gente está. Então a gente reconhece a luta de vocês, do município, e a gente acredita que Itápolis, dentro de todas essas dificuldades, tem procurado, de fato, fazer o melhor possível mesmo. Nós estamos sempre reconhecendo essa questão. Agora, depois que vocês fizeram uma referência a esses exames, as cotas que o município tem, com relação aos exames de alta complexidade. É o caso de Catanduva. Dizer que essa rede não oferece uma cota de exame para o nosso município, não é isso, Fernanda? Nessa questão que você abordou aí. Tipo as tomografias, ressonância magnética. Neste caso, nós fizemos apontamento da ressonância. Por quê? Tomografia nós temos na nossa Santa Casa. Isso. Nós temos alguns outros serviços que realizam. A ressonância,
cada vez mais eles estão fechando para diagnóstico. Perfeito. Então, infelizmente, como nós estamos tendo muitos casos de câncer, então os próprios serviços estão segurando o que era para ser empenhado para os municípios, estão segurando para os nossos pacientes, mas que realizam o atendimento nesses serviços, pela dificuldade. Um dos pontos, assim, a Ibimagem, né, ela tem o serviço de ressonância em Ibitinga, mas ainda elas não conseguiram um cadastramento pelo SUS. Taquaritinga é uma das pautas que já está sendo conversado juntamente ao Estado, né, a todas as esferas, para o credenciamento da ressonância de Taquaritinga. E o outro dos pontos é que nossa região, a Centro-Oeste, também já levou como pauta isso para a DRS, para dar cadastrando o serviço da Ibimagem, para que a nossa região fique com o serviço, né, que possa usufruir desse serviço, já que eles têm um aparelho. Então, está sendo feito todo um estudo, um levantamento para que avalie ou não o cadastramento desse serviço. Do mais era isso, eu estou sempre reconhecendo, cumprimentando o trabalho de vocês, e a gente sabe que, de fato, essa secretaria é uma secretaria pesada, né, e a gente reconhece todo esse esforço que o município está fazendo. Essas ações judiciais com relação a medicamentos, a gente sabe que praticamente já não existe mais. Isso mostra, de fato, que tem se procurado fazer o melhor possível. Eu queria fazer só um adendo nessa questão. Essa semana eu até falei com o secretário de Finanças sobre alguns casos de exames de alta complexidade a serem contemplados com aquelas emendas, com aquele valor da minha emenda impositiva. A minha emenda foi integral nessa questão, R$ 133 mil para esses exames de média e alta complexidade. Sei que o Ricardo também tem uma parte nisso aí. Então isso eu vou dar uma acompanhada com vocês essa semana. Eu tenho até alguns casos aí que já chegaram até a mim, e dentro desse bom relacionamento que nós sempre tivemos, eu quero procurá-los para ver se a gente consegue estar aí encaminhando alguns casos que chegaram, e eu sei que talvez, com certeza a gente vai poder contemplar alguns casos com essas emendas, com esses recursos da nossa emenda impositiva. Em relação a esses recursos, né, alguns pacientes já nos procuraram e é feito todo o trâmite, né, passado pelo serviço social, até já foram realizados alguns exames. Então, já foram realizadas algumas ressonâncias em relação a essas emendas impositivas que foi prestigiada pelo senhor e pelo vereador Ricardo. Ninguém mais querendo se manifestar, então passo a palavra final para vocês. Muito obrigado pela presença. Um bom dia a todos, agradeço a presença.